Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Catecismo da Igreja Católica. Prólogo. Pai, é esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Primeiro, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre e em toda a parte, ele está próximo do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a unidade da sua família que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Em ele e por ele, chama os homens a tornarem-se, no Espírito Santo, seus filhos adoptivos, e portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Para que este convite se fizesse ouvir por toda a terra, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho: ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqueles que, com a ajuda de Deus, aceitaram o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram por sua vez impelidos, pelo amor do mesmo Cristo, a anunciar por toda a parte a boa nova. Este tesouro, recebido dos apóstolos, foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Segundo, transmitir a fé, a catequese. Bem cedo se chamou catequese ao conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, pela fé, terem a vida em seu nome, e para os educar e instruir nessa vida, construindo assim o corpo de Cristo. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de um modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. Sem se confundir com eles, a catequese articula-se com um certo número de elementos da missão pastoral da Igreja que têm um aspecto catequético, preparam para a catequese ou dela derivam, o primeiro anúncio do Evangelho ou pregação missionária, para suscitar a fé, a busca das razões de acreditar, a experiência da vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial, o testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da Igreja. Dependem essencialmente dela não só a expansão geográfica e o crescimento numérico, mas também, e muito mais ainda, o crescimento interior da Igreja e a sua conformidade com o desígnio de Deus. Os períodos de renovação da Igreja são também tempos fortes de catequese. Assim, na grande época dos padres da Igreja, vemos santos bispos consagrarem parte importante do seu ministério à catequese, como por exemplo São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e tantos outros padres, cujas obras catequéticas continuam a ser modelo. O ministério da catequese vai buscar energias sempre novas aos concílios. O Concílio de Trento constitui, a este respeito, um exemplo a sublinhar. Nas suas constituições e decretos, deu prioridade à catequese e está na origem do Catecismo Romano que tem o seu nome e que constitui um trabalho de primeira ordem como compêndio da doutrina cristã, fez nascer na Igreja uma organização notável da catequese e, graças a santos bispos e teólogos, como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Toríbio de Mogrovejo e São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Não admira, pois, que, na sequência do Segundo Concílio do Vaticano, que o Papa Paulo VI considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha de novo chamado a atenção. O Diretório Catequético Geral, de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos consagradas à evangelização, 1974, e à catequese, 1977 e as exortações apostólicas correspondentes, Evangelinum Tiandi, 1975, e Catechesi Tradendae, 1979, são disso bom testemunho.
A Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu que seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto no tocante à fé como no que respeita à moral. O Santo Padre João Paulo II fez seu este voto do Sínodo dos Bispos. Reconheceu que tal desejo corresponde inteiramente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. E pôs todo o seu empenho que se concretizasse este desejo dos padres sinodais. Terceiro. Finalidade e destinatários deste catecismo. A finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Segundo Concílio do Vaticano e do conjunto da tradição da Igreja. As suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. E destina-se a servir como ponto de referência aos catecismos ou compêndios a publicar nos diversos países. Este catecismo destina-se principalmente aos responsáveis pela catequese, que são em primeiro lugar os bispos, enquanto doutores da fé e pastores da Igreja. É-lhes oferecido como instrumento para o desempenho da sua missão de ensinar o povo de Deus. E, através dos bispos, dirige-se aos redactores de catecismos, aos sacerdotes e aos catequistas. Será também uma leitura útil para todos os outros fiéis cristãos. Quarto. Estrutura deste catecismo. O plano deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé baptismal, símbolo, os sacramentos da fé, a vida da fé, os mandamentos e a oração do crente, o Pai Nosso. Primeira parte, a profissão da fé. Aqueles que, pela fé e pelo batismo, pertencem a Cristo, devem confessar a sua fé baptismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus. O símbolo da fé resume os dons que Deus faz ao homem, como autor de todo o bem, redentor e santificador, e articula-os em volta dos 3 capítulos do nosso batismo: a fé num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, e o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja. Segunda parte, os sacramentos da fé. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, se toma presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, e em especial nos 7 sacramentos. Terceira parte, a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para ela chegar, um comportamento recto e livre, com a ajuda da lei de Deus e da sua graça, um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, explicitado nos 10 mandamentos de Deus. Quarta parte, a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, terminando com um breve comentário aos 7 pedidos da oração do Senhor. De facto, nesses 7 pedidos encontramos a suma dos bens que devemos esperar e que o nosso Pai dos céus nos quer dar. Quinta. Indicações práticas para o uso deste catecismo. Este catecismo foi concebido como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Deve, portanto, ser lido como um todo. Numerosas notas remissivas à margem do texto, números impressos em tipos menores remetendo para outros parágrafos que tratam do mesmo assunto, e o índice analítico no fim do volume, permitem encarar cada tema na sua ligação com o conjunto da fé. Muitas vezes, os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas com a simples indicação da referência, por meio de um confronticon, feito em nota. Para uma inteligência aprofundada desses passos, convém recorrer aos próprios textos. Tais referências bíblicas são um instrumento de trabalho para a catequese. Quando, certas passagens, se emprega a letra miúda, isso quer dizer que se trata de anotações de tipo histórico ou apologético, ou disposições doutrinais complementares. As citações, em letra miúda, de fontes patrísticas, litúrgicas, do magistério ou da geografia, destinam-se a enriquecer a exposição doutrinal. Frequentemente, esses textos foram escolhidos a pensar num emprego diretamente catequético. No fim de cada unidade temática, uma série de textos breves resume, em fórmulas escolhidas, o essencial do ensinamento. Estes, a resumindo, têm por fim dar à catequese local sugestões de fórmulas sintéticas e fáceis de decorar. Sexta. Adaptações necessárias.
A tônica deste catecismo incide sobre a exposição doutrinal. Com efeito, a sua intenção é ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Todo ele se orienta no sentido do amadurecimento da mesma fé, do seu enraizamento na vida e da sua irradiação no testemunho. Pela sua própria finalidade, este catecismo não se propõe realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos, exigidas pelas diferenças de culturas, idades, maturidade espiritual, situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese se dirige. Essas indispensáveis adaptações pertencem aos catecismos apropriados, e, sobretudo, àqueles que ministram o ensino aos fiéis. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos atrair a Jesus Cristo. Sobretudo, não julgue que lhe está confiada apenas uma categoria de almas e que, portanto, lhe incumbe o trabalho de ensinar e formar de modo idêntico, na verdadeira piedade, todos os fiéis, usando sempre um só e mesmo método. Atendendo a que, em Cristo Jesus, uns são como crianças recém-nascidas, outros como adolescentes e finalmente, já são efetivamente adultos, é necessário que pondere com toda a diligência quais são os que precisam de leite e quais os que carecem de um alimento mais sólido. Isto mesmo testemunhava de si próprio o apóstolo. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, ao transmitir o ensino dos mistérios da fé e das normas dos costumes, adaptar as suas palavras à mentalidade e à inteligência dos seus ouvintes. Acima de tudo, na caridade. A concluir esta apresentação, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Este é sem dúvida o caminho melhor, que o mesmo apóstolo seguia quando fundamentava a sua doutrina e ensino na caridade que não acaba nunca. A finalidade da doutrina e do ensino deve fixar-se toda no amor, que não acaba. Podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o amor de Nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que qualquer acto de virtude perfeitamente cristão, não tem outra origem nem outro fim senão o amor. Canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. Deixe seu like de gostei no vídeo.